Olá, gente, boa noite. Você que está aqui mais uma vez conosco aqui no Topcast Brasil, seja muito bem-vindo. Eu sou Josué Matos, eu sou seu coach, não esquece. E hoje nós estamos aqui mais uma vez para falar sobre inteligência emocional na saúde mental. Porque hoje eu estou com uma pessoa que é especialista no assunto e ela vai estar trazendo aqui para nós dicas sensacionais. Então, olha só, você sabe que no nosso Topcast nós focamos aqui em inteligência emocional, né? E muita gente pergunta, mas o que vocês tratam em inteligência emocional? Bom, em primeiro lugar, todos nós precisamos desenvolver a nossa inteligência emocional. Você tem inteligência emocional, mas o que você faz com ela? A inteligência emocional é a habilidade de você reconhecer e se compreender e gerenciar as suas emoções. E também reconhecer a dos outros e influenciá-los a você conseguir deles aquilo que você quer, né? Numa boa, tá bom, gente? Então, assim você consegue influenciar muitas pessoas ao teu redor. E hoje nós temos o prazer de receber aqui para falar sobre esses desafios uma pessoa especialíssima que vai falar sobre esses cuidados da mente aqui com a gente, né? E eu tenho aqui na nossa mesa do Topcast Brasil, aqui nos nossos estúdios, uma pessoa que é terapeuta ocupacional, é advogada, é pós-graduada em saúde mental e também em perícia criminal e ciências forenses. Eu me refiro à doutora Aline Mouta. Aline, seja muito bem-vinda aqui ao nosso Topcast Brasil, que você possa saudar os nossos telespectadores aqui. Sinta-se à vontade. Muito boa noite, né, a todos. É uma honra, né, ser chamada aqui no Podcast Brasil. Depois muito obrigado. De vários convites, né, Josué? Vários chamados, e aí a correria é muito grande. Mas, assim, eu queria te agradecer, né? É uma oportunidade muito boa, né? Eu estava olhando alguns episódios que vocês gravaram e aí as pessoas que foram, né, chamadas aqui foram pessoas, assim, bem, né, seletas, né? E de conhecimento da gente, né, que faz um trabalho muito bom em várias áreas, né? Advocacia, psicólogos. Então, assim, eu gostei demais do convite, né? É um desafio, mas, assim, é muito gratificante, né? A gente passar um pouco da nossa experiência, né? Dentro do consultório, na nossa vivência diária, para poder as pessoas conhecerem um pouco, né? Porque a inteligência emocional, ela está presente na nossa vida o tempo todo. Com certeza, a gente precisa dela todos os dias. Todos os dias. Onde você estiver, ou seja, na sua área profissional, até mesmo no supermercado. E principalmente, eu sempre digo aqui, no trânsito, né? Porque hoje em dia nós temos um trânsito tão louco que se você perder o seu autocontrole, você acaba se metendo numa grande confusão. Exatamente. Né? E para isso você precisa de inteligência emocional. Mas, gente, olha, eu não posso deixar de agradecer aqui aqueles que nos ajudam, como a Lemaps. A Lemaps Engenharia e Serviços é a nossa empresa de construção civil, engenharia hospitalar, engenharia ferroviária, pavimentação e prestação de serviços diversos. E presta só atenção, você não precisa passar por aperto. Liga para a Lemaps, tá? Código 98, anota aí o telefone do Márcio. Você vai ligar, fala com o Márcio, 99913-3339. Repetindo, 99913-3339, você fala com a Lemaps. E para você ficar de cabeça fria, você precisa também chamar a Alpha Term. O nome já está dizendo, né? Engenharia em climatização, a Alpha Term Engenharia. Vai lá no Instagram, Alpha Term, presta atenção que tem um PH e um TH, é internacional, tá bom? Pessoal de altíssima qualidade, Alpha Term _ Engenharia, eles executam projetos de instalação e climatização em grandes empreendimentos, hospitais, clínicas, shoppings, tá? E também na sua residência. Portanto, não passe aperto, não esquente a cabeça, fica de cabeça fria com a Alpha Term. Liga lá,
código 98 e o telefone é 98111 0990. Repetindo, 98111 0990. Obrigado, gente. Então, estamos aqui em boas companhias da Aline Mouta, tá bom? Como eu já disse para vocês, é terapeuta ocupacional, é advogada, é pós-graduada nisso, naquilo outro. Eu não vou dar todo o currículo aqui, tá bom, Os meus Aline? amigos perguntam assim, você dorme? É verdade. Durmo sim. Eu percebo, eu acompanho a Aline, as suas atividades são muito intensas, né? E ela tem alguns hobbies. Daqui a pouco a gente vai estar falando desses hobbies, viu? Eu não vou deixar passar desapercebido, não, tá? É uma inteligência emocional. É verdade, inteligência emocional. Mas hoje eu quero que os nossos telespectadores e ouvintes, porque o Topcast Brasil também está agora no Spotify, tá bom, gente? Vai lá, Chique. Spotify, Topcast Brasil. E você acompanha a gente não só no YouTube, porque vai que você está dirigindo, indo para algum lugar. Deixa eu escutar aqui o Topcast. Vai lá no Spotify. Muito conhecimento, Né? muito conhecimento. Isso, você não pode deixar de adquirir esses conhecimentos que são levados aqui para você, para ajudar você, sua empresa, tua família e teus relacionamentos sociais, né? Porque aqui a gente fala sobre inteligência emocional e hoje, principalmente, sobre saúde mental. E eu pergunto, Aline, é a sua área, o que é saúde mental e por que disso? Qual a importância da saúde mental para a vida do ser humano? Para mim, como cidadão, por que eu preciso de saúde mental? A saúde mental, ela está ligada com a sanidade mental, né? Porque se a gente não tiver habilidades cognitivas, né, para lidar com problemas diários, né? Porque quando a gente acorda, a gente tem toda uma rotina, né, de trabalho, de estudos, várias atividades diárias. E que se a gente não tiver uma saúde mental, né, uma parte cognitiva boa, que é relacionada à sanidade mental, né, tem alguns estudos que eles falam até assim, que a saúde mental, ela tem uma importância maior do que o QI, né, de um indivíduo. Então, assim, muitos estudos colocam nisso, assim, a sanidade e a saúde mental. Ela é mais importante que o QI do indivíduo, né? Porque é um equilíbrio. Porque o QI tu consegue procurar, né? Absorver isso, os aprendizados diários. Então, assim, o QI do indivíduo, ele vai da busca de conhecimento de cada um, né? Então, assim, estudos falam muito que a sanidade mental, a saúde mental, ela é muito mais importante que o QI do indivíduo. E sabe uma coisa interessante? Eu quero destacar aqui para você que está ligado conosco. Hoje em dia, as empresas elas não contratam mais por currículo, sabia? Exatamente. As empresas estão contratando através do perfil comportamental. E se você quer saber qual o seu perfil comportamental, fica ligado aí que a gente vai dar dicas, né? Porque hoje em dia você precisa desenvolver uma resiliência psicológica. Exatamente. Porque o que é a resiliência psicológica? Você entende o que é resiliência? Resiliência é você poder resistir a fortes pressões. E hoje em dia, né, Aline, a gente vive debaixo de muita pressão. Muita, eu que o digo. Quem não vive debaixo de pressão? Tem alguém aí que não tem boleto para pagar? Levanta a mão. Eu que o diga. Né? Pois é, então todo mundo tem boleto para pagar, fatura de cartão de crédito. Isso aí tira o sujeito do prumo, né? Ou seja, tem muita gente que perde ali a sua capacidade da sua resiliência psicológica. E a Organização Mundial de Saúde, ela apoia exatamente isso que a Aline está falando aqui para nós, que a saúde mental é um ponto importantíssimo e por isso todos nós devemos cuidar da nossa saúde mental, não é? Não é só cuidar do seu corpo, mas cuidar também da mente. Você quer ser um velhinho para frente? Você quer ser uma velhinha assim, da hora?
fica ligado que a Aline vai dar a dica aqui para a gente, né? Ainda dentro disso, Aline, eu te pergunto o seguinte: quais seriam os diferentes aspectos que compõem a saúde mental? O que é que eu posso falar como aspectos da saúde mental? Bom, os aspectos da saúde mental, a gente tem vários, né? Tem as habilidades, né? As emoções, né? A gente fala que os aspectos, eles estão relacionados muito à parte cognitiva, à automotivação do indivíduo, as habilidades que ele pode desenvolver, né? Então, assim, o teu automotivar para resolver situações do dia a dia é muito importante, né? Vai de situações que são criadas no dia a dia. Então, assim, eu posso me automotivar em uma situação muito complicada e me sair dela, né? Me sair dela de uma forma que as pessoas olhem para mim, né? E olha assim, nossa, ela conseguiu ultrapassar essa barreira e conseguiu se automotivar para outras pessoas criarem também tarefas, né, dentro disso e conseguir que todas as habilidades que foram desenvolvidas naquela aprendizagem ali de automotivar, elas se saíssem muito bem, entendeu? Então, assim, pegar a automotivação de uma situação e você ter um exemplo disso para outra pessoa que está te olhando é muito importante. Eu pergunto uma coisa para você. Eu sei que hoje em dia muitas pessoas lutam com o corpo físico, Sim. né? Tem muita gente que se entrega aí às academias ou então estão fazendo caminhadas aí na orla. A gente é um exemplo, né? A gente é um exemplo aí de parte física aí que deu certo, né? Porque eu perdi o quê? 15 quilos, né? Eu não quero dizer que eu perdi, eu eliminei, porque se eu perder é capaz Pode de eu alguém achar de novo. Tá certo. Eu não quero achar de novo, né? Mas, então, existe, logicamente, uma relação entre uma estabilidade física e a saúde mental? É a saúde mental que, através dela, vai educar você a cuidar do seu corpo? Com certeza. Porque, assim, a gente sabe que existem doenças psicossomáticas, né? Essas doenças, elas são psicossomáticas por quê? Porque você acaba guardando muita coisa, né? Você gera coisas, né, no seu corpo, que aí você fica, e aí, quando você menos espera, a bomba dá o sinal, né? Então, assim, sentimentos guardados, maus hábitos, né, que você leva à sua vida, causam muitas doenças psicossomáticas, né? E a gente tem estudo sobre isso, né? Que tipo de maus hábitos o ser humano tem desenvolvido nesse século XXI? Será que dormir tarde é um mau hábito? Exatamente. Dormir tarde é um mau hábito. E dormir de estômago cheio é um mau hábito? Não vejo assim. Alguns estudos dizem que sim, né? Mas, assim, isso aqui, hoje em dia, é um mau hábito. Porque, assim, se você se desconectar um pouco, porque a gente tem que se desconectar um pouco. Já imaginou? O meu celular, ele não para um segundo, né? Então, assim, tem amigos meus que a gente vai, convida assim, vamos conversar, vamos tomar um cafezinho, vamos relaxar. Aí pede o cafezinho, né? E aí, rapidinho... Fica no celular. Já, entendeu? Então, assim, cadê aquilo que antigamente a gente, né? Um bom papo. Então, assim, acaba... É um mau hábito, né? Que a gente acaba levando. Então, assim, as pessoas estão dormindo muito tarde, as pessoas estão com excesso de tarefas muito grande durante o dia, né? E influencia muito o sono. O sono a gente fala na terapia ocupacional que ele é uma das atividades
diárias, que a gente chama de AVDs, atividade de vida diária do indivíduo. Então, o sono ele entrou no rol atualmente dessa questão das AVDs, né, do indivíduo. As AVDs elas são atividades de vida diária que estão relacionadas a sono, a alimentação, né, várias outras atividades que você consegue desenvolver durante o dia, né? E esses são os maus hábitos que você vai adquirindo. E se nós formos parar para contabilizar os maus hábitos desenvolvidos atualmente pelo ser humano, nós estamos muito mal educados, né? Demais. Estamos muito mal educados. Isso tem gerado diversas consequências na vida de todo mundo, né? E aí, por aí vai, né? A falta do autocontrole, as pessoas não convivem mais umas com as outras, convivem mais com o seu celular. Exato. Inclusive, eu não sei se isso é verdade, diz que isso está afetando na postura do ser humano, Sim. que ele está ficando mais encurvado, né? A Por parte estar física, olhando. a parte biológica, a parte orgânica está sendo Exato. afetada mesmo. Então, outro dia eu estava vendo que já tem exercícios para você fazer A parte alongamento cervical. para a parte cervical, porque tem pessoas que estão já ficando corcundas, né? Por causa do hábito do celular, né? Então, pessoas que não convivem com alguma espécie de problema de saúde mental ou problemas emocionais não fazem ideia do volume de pessoas que buscam o atendimento profissional terapêutico. Sim. Eu acredito nisso, né? Fala para nós uma coisa. Sua agenda é bem movimentada? Atualmente, eu estou em uma clínica na cidade muito renomada que é voltado para o atendimento de crianças autistas. Né? Então, o meu público atualmente é criança autista. Né? Se você quiser divulgar, não tem problema. Se quiser falar o nome da clínica, se quiserem procurar a doutora Aline, né? Aí está à disposição. Ela daqui a pouco vai colocar aí para nós o Instagram dela, tá? Onde você pode contactá-la diretamente. E eu creio que hoje muitas mães, muitos pais que detectam problemas nos seus filhos ainda em tenra idade precisam procurar o mais rápido possível um profissional da área, né, sim, Aline? Sim. E atualmente eu estou voltada mais ao atendimento da criança com autismo, que a gente tem um módulo, uma área da terapia ocupacional que é a integração sensorial, né? E a gente sabe que alguns autistas, a maioria deles, têm distúrbios sensoriais que são, lá no consultório, eles exigem protocolos, né, que possam ser utilizados para essa criança desenvolver habilidades. Né? Aline, uma curiosidade minha, tá? Quando eu era mais novo, não é que eu seja velho, tá, gente? Mas quando eu era mais novo, a gente praticamente não ouvia falar em autismo, né? Eu não sei se é porque era um tema que ainda não era divulgado, não era tratado, mas nos dias atuais a gente ouve falar muito sobre, principalmente, crianças com autismo. Isso foi algo que começou a se desenvolver de um pouco tempo para cá? Isso tem a ver com a vida louca que nós temos vivido, sim. a inteligência emocional que afeta a saúde mental? Eu tenho pesquisado, né, o surgimento, assim, alguns eles não eram detectados como são agora, tanto é que a gente consegue detectar hoje adultos autistas, né? Que naquela época não se tinha protocolos, não se tinha avaliações necessárias para poder fazer um diagnóstico correto. Ali, eu vou te pedir, desculpa te interromper, antes que eu esqueça, mas algo que veio muito forte aqui agora, talvez existam pais que não saibam que um determinado sintoma é sintoma de autismo. Sim. E você, como especialista da área, podia contar para esse papai, essa mamãe que está ligada aqui, ouvindo esse programa,
que tipos de sintomas eles devem ficar antenados para procurar um atendimento profissional, tão logo eles percebam esse tipo de sintoma diferenciado nos seus filhos? Quais são os que são mais visíveis, assim, que possa saltar aos olhos dos pais? Sim. Nós temos fases, né, de desenvolvimento da criança, né? O bebê, ele engatinha, ele anda em certa meses, ele fala. Então, assim, alguns desses passos, tipo atraso na linguagem, né, atraso na interação social, aquela criança que ela não... Você chama ela pelo nome e ela não responde, né? Você está chamando ela, ela não tem um contato visual com os pais. Ela não consegue visualizar, ela não consegue nem verbalizar, algumas vezes. A gente indo para a parte motora dessa criança, a gente percebe o andar na ponta dos pés, né? É um andar muito diferente. Aquela criança que ela anda muito na ponta dos pés, parece um pé bailarino, né? Nas pontinhas. Então, isso é um sintoma. Se ela anda muito na ponta dos pés, pode ser um sintoma indicador de autismo. Né? A gente fala que essa criança ela tem disfunções sensoriais. Então, assim, essa criança ela não consegue planar o pé, ela não consegue colocar o pé no chão totalmente, como a gente consegue, porque ela tem uma disfunção sensorial que a textura, né, do chão, às vezes, tem criança, eu já tive relatos de pais que levaram não sabiam que a criança era autista e levaram a criança, vou levar a primeira vez para a praia, né? Levou à praia e tal. Quando colocou essa criança na areia, nossa, foi uma complicação muito grande. A criança começou a chorar, a criança esperneou. Então, assim, aquele contato na areia, a criança teve repulsa em colocar o pé ali. Então, assim, a gente detecta várias disfunções sensoriais nesse sentido, assim, sabe? Agora, isso não é um sintoma generalizado, ou seja, alguns autistas podem apresentar, outros não, né? Outros não. Mas esse é um dos sinais. É um dos sinais. E aí a gente também fala muito da questão da seletividade alimentar também. Aquela criança que ela não aceita texturas, né? Ela não aceita um arroz, ela não aceita uma bananinha amassada, texturas, entendeu? A criança não aceita. E aí tudo é investigado com pediatra, com terapeutas ocupacionais, entendeu? E a questão de um ruído muito alto? Barulhos? Sim. A gente fala que são disfunções, né, proprioceptivas, né? Aquela criança que, por exemplo, a mãe vai fazer uma tarefa doméstica em casa e acaba ligando o liquidificador, por exemplo. Nossa, porque assim, tem alguns estudos que já foram feitos que a parte, né, da audição do autista ele é diferente. Parece assim que o ouvido dele ele tem uma ampliação maior do som, né? Ampliação maior do som. Então, é como se ele escutasse o nosso... A gente escuta de uma certa forma e ele escutasse o dobro daquilo ali. Então, tem certos sons que realmente incomodam muito. A tonalidade da voz que você fala com o autista é diferente. Os comandos são diferentes. É verdade que o autista, ele geralmente tem uma parte da inteligência dele muito desenvolvida para algumas áreas, por exemplo, artes ou matemática, ciências. Geralmente o autista ele tem uma área onde ele é ele tem uma habilidade, isso, né? Um QI muito elevado, entendeu? Desenvolve habilidades muito... Eu tenho autistas na clínica que eu atendo, que conhece todos os planetas. Ele fala de todos os planetas, assim, incrível, né? Ou seja, diferenciado. Um ser humano comum eu não consigo decorar, saberia decorar. Não. Né? E tem outros também que têm habilidade para... Conhece tudo de dinossauro.
Tem um paciente meu que conhece tudo de carro. Uhum. Então, eu adoro conversar com ele, né? Tudo de carro. Então, ele conhece todas as marcas, todos os modelos de carro. Então, assim, eu acho impressionante. Então, aí os pais, eles conseguem trabalhar, né? A gente dá a orientação como terapeuta ocupacional, a gente acaba dando a orientação de, olha, trabalha isso bem aqui com teu filho que vai desenvolver bem legal. Tem autistas que têm uma habilidade incrível para instrumento musical. Né? Uhum. Pega muito rápido, né? Na clínica que eu trabalho, tem a parte da musicoterapia envolvida. Então, lá a criança consegue desenvolver as habilidades musicais, né? Algumas conseguem cantar muito bem, algumas conseguem desenvolver instrumentos, é incrível. Eu conheci um rapaz autista e ele tinha uma capacidade muito desenvolvida para línguas, né? E eu falo inglês, eu sou professor de inglês desde que eu tinha 15 anos de idade. Eu fiquei impressionado com a capacidade do inglês daquele menino que aprendeu sozinho. Né? Também tem um E paciente ele, assim. além do inglês, ele falava também francês, espanhol, holandês e mais alguma outra língua que eu não me lembro qual. Incrível. E uma coisa que ele me falou que eu fiquei impactado, que ele desenvolveu um idioma pessoal dele, ou seja, ele criou um idioma com palavras, com o vocabulário, com a escrita, ele criou um idioma. E eu fiquei pensando, quem vai conversar Sim. com ele, né? Mas ele, só por capricho, ele desenvolveu um idioma pessoal Sim. dele. Mas, olha, gente, pressões pessoais sempre vão existir. Para você, principalmente que tem filhos, né? Você precisa ter muito cuidado com a sua saúde mental. E, para isso, você precisa utilizar a sua inteligência emocional, porque existem fatores que são gatilhos que afetam a saúde mental, né? E para detectar esses gatilhos é preciso você usar a inteligência emocional. Por isso que nós focamos tanto dentro dessa área aqui. E daí eu pergunto para você, como que a inteligência emocional se relaciona com a saúde mental? Elas estão interligadas? Uma depende da outra? Uma ajuda a outra? Como que elas se relacionam? Elas estão altamente relacionadas, né? A saúde mental com a inteligência emocional, elas estão muito relacionadas. Porque assim, ó, tu tem uma saúde mental, né, boa, né? Muito obrigado. Eu já havia percebido isso. A gente fala que você tem uma saúde mental muito boa, mas aí você não tem a inteligência emocional para lidar com certas situações. Por exemplo, você tem um problema no ambiente de trabalho. Inteligência social. Mas aí você desenvolve... porque tem gente que fala assim, eu tive um problema hoje, vou deixar em casa. Esse problema não vai me acompanhar ao trabalho. Vai. Uhum. E se você não tiver uma habilidade emocional, né, um padrão muito bom, você não vai conseguir desenvolver as habilidades que você tem que ser desenvolvidas no teu ambiente de trabalho naquele dia. Alguma coisa você vai deixar de fazer. Mas aí, se você tiver habilidades emocionais bem trabalhadas, você consegue elencar todas as tarefas que você vai fazer naquele dia e consegue sanar tudo. Né? Consegue fazer aquela tua listinha diária quando a gente entra, tem que fazer isso, tem que fazer isso. Consegue realizar todas as tarefas. Sabe uma coisa interessante? É que existem pessoas que têm só o curso primário ou que talvez nunca estiveram numa escola, mas são altamente inteligentes emocionalmente, né? Então, eu lembro que fiz um curso na Febracis, onde nós tivemos a participação de Daniel Goleman. Ele é considerado o pai da inteligência emocional, né? Sim. E Paulo Vieira, que é o fundador da Febracis, é considerado o maior coaching do mundo. Ele nos deu a honra de receber o Daniel Goleman num curso que nós estivemos ali. Ou seja, participar diretamente com aquele homem foi algo assim tremendo, né?
E ele fala que o indivíduo emocionalmente inteligente, ele é aquele que consegue identificar as suas emoções Sim. com mais facilidade. Então, existe muita gente que não tem um curso primário, mas que é muito bom em alguma coisa que ele faz, né? Sim. Então, isso é inteligência emocional, é você ter o seu autocontrole. Eu creio que isso é uma vantagem sobre muitos indivíduos quando você desenvolve essa inteligência emocional, e é uma coisa que todos nós temos. Basta você saber trabalhar isso. Sim. E isso começa desde o acordar pela manhã, você acordar alegre, feliz, agradecer pela noite, Sim. agradecer pelo dia que está diante de você, se programar, estabelecer suas metas. Falando nisso, se você ainda não leu, eu acho que você deveria ler, né? Você é do tamanho dos seus sonhos. É um livro onde eu sou coautor e eu falo exatamente sobre Muito metas. Então, se você quiser participar de um sorteio aí, você coloca aí no chat, eu quero o livro, nós vamos sortear o livro aí para você, tá bom? Eu mando para você, se você estiver em qualquer outro lugar do Brasil, eu despacho para você, vai receber na sua casa de graça, aí você vai entrar em contato com a produção do nosso programa aí, né? Então, essa característica de controlar impulsos, ela pode salvar você de algumas situações até criminais. Arriscadas. É verdade. Tá? Até criminais, né? Uhum. Tem que controlar, realmente. É você ter essa habilidade emocional, realmente. Porque, olha, tem dia que... Então eu diria assim, olha, anota aí a dica de $1 milhão. O que envolve a consciência emocional? Eu quero destacar 4 pontos aqui para você. Em primeiro lugar, o autocontrole. É importantíssimo você desenvolver o seu autocontrole onde você estiver. Segundo lugar, a motivação. Exatamente. Você precisa ter uma boa motivação, principalmente quando você tem tarefas difíceis adiante de você. Encare que você precisa realizar, porque se você age certo, da forma certa, você vai conseguir alcançar. E para isso você precisa de motivação. A terceira coisa que você precisa é de empatia. Eu sempre digo para as pessoas, sorria, porque você fica mais bonito quando você sorri, né? E as pessoas hoje andam muito resmungonas, muito cara fechada, mas você precisa de empatia, você precisa de relacionar com outras pessoas e vai ser mais fácil se você encarar os outros com um sorriso. E em quarto, eu queria destacar as habilidades sociais, né? Não seja um ermitão, envolva-se com pessoas que estão em sua volta, principalmente no seu local de trabalho. Se você precisa crescer no seu local de trabalho, você precisa se relacionar bem com o teu ecossistema, né? Então, eu pergunto, as conexões entre as habilidades emocionais e a saúde mental, que tipo de conexões nós temos aí entre essas duas, Aline? Josué, essa questão quando tu falou que tem os componentes, né? Tu falaste muito da empatia, né? É tu colocar no lugar do outro. Uhum. Então, assim, eu vou te dar um exemplo que aconteceu comigo essa semana. Contar um problema para uma amiga, né? A gente tem amigas, né? A gente vai desabafando, né? Sabe como é mulheres, né? Quando elas começam a falar, 1, 2, 3, 4 horas. A gente vai falando. Isso é empatia. É empatia, a gente tá pensando que a pessoa, né, tá escutando todos os problemas e tal. E aí minha amiga falou, olha, você tá colocando muito problema aqui, né? Tá me sobrecarregando muito. Meu Deus. Aí na hora eu fiquei chateada, né? Eu disse, poxa, eu tô me desabafando com a pessoa. E a pessoa tá dizendo que eu tô enchendo ela de problema. Aí eu fiquei pensando depois, não, hoje eu não vou falar mais. Não, então você não quer mais escutar meus problemas? Então tudo bem. É porque eu tô me absorvendo, tô ficando preocupada, tô ficando nervosa com os problemas que você tá me falando. Depois eu fui analisar. É uma habilidade emocional dela. Uhum. Então, tipo assim, ela tá se resguardando de problemas
que ela pode ter para ela, entendeu? Sim. Ou seja, ela ficava preocupada comigo e aí ela estava afetando a saúde dela, né? Eu disse, olha, ela está desenvolvendo a habilidade emocional bem aí e eu não estou percebendo, estou ficando zangada. Então, nesse contexto, a perspectiva da psicanálise, Sim. talvez, desenvolvida por um psicanalista, ou a interação que você tem com o seu psicólogo, né? Ou até mesmo com o terapeuta ocupacional, né? É importantíssimo, né? E eu não posso deixar de destacar aqui também a função do coach, viu, gente? Tem muita gente que pensa que coach é animador de torcida. Não é animador de torcida. O coach, ele vai te ajudar a você desenvolver a sua inteligência emocional, Tem que fazer umas consultas estabelecer aí com o meu as coach, suas metas. Pois não, precisamos marcar, né? Precisamos marcar. É verdade, né? Mas então, o controle das emoções e sentimentos nos ajudam em muitas coisas, não é, Aline? Ajudam. É o que eu te falo. Os sentimentos, eles são trabalhados, né? Então, as conexões dessa saúde mental que a gente desenvolve, mais a inteligência emocional, ela serve para o dia a dia. Ó, vamos supor, você faz um curso muito bom, né? E vai falar para o seu chefe várias ideias. Você está aqui falando várias ideias, conexões. Eu queria mudar isso, eu queria fazer isso, porque você fez um curso, então você está animado com aquela ideia nova, né? E aí seu chefe está só escutando e absorve aquilo ali e não implementa no ambiente de trabalho. Se você não tiver uma habilidade emocional para isso, você fica uma pessoa, né? Poxa, fiquei frustrada, fiquei aborrecido com aquilo ali. Então, é entender, é fazer a conexão com o ambiente de trabalho que a gente está dando o exemplo aqui, da inteligência emocional, das habilidades, e pegar aquilo ali como uma experiência de um feedback que tu pode depois trabalhar isso durante o teu ambiente de trabalho e teu chefe vai estar dando uma olhada de uma maneira diferente, entendeu? Olha, inclusive, eu quero deixar uma dica aqui para você que está conectado aqui conosco no Topcast Brasil. Se você ainda não segue o Topcast lá no Instagram, vai lá, vai no Instagram do Topcast Brasil, é Topcast_Brasil. Por quê? Porque logo, ainda nesse próximo mês que está iniciando, nós vamos ter uma série de 4 lives baseada no livro do coach Paulo Vieira, e nós vamos estar falando sobre o poder da ação. Você quer ter inteligência emocional? Você quer desenvolver as suas habilidades? Você quer crescer nesse mundo tão competitivo de hoje em dia? Você precisa agir certo, na velocidade certa e na forma certa. Porque agindo certo, na velocidade certa e na hora certa, você age melhor. Então, fica ligado, porque vai sair logo a inscrição. Vai ser de graça, tá, gente? Vai ser de graça. Eu quero convidar você a participar conosco dessa série de lives, né? Nós vamos fazer numa plataforma fechada, por isso que você tem que se inscrever. Vai ser de graça, mas nós vamos fazer essa série sobre o poder da ação. Então, fica ligadinho aí para não perder essas informações, tá? Então, se eu tivesse que falar sobre os principais componentes da inteligência emocional, você poderia destacar alguns deles que estão relacionados aí com a saúde mental? Tipo, como é que o sujeito faz para controlar as emoções? Nós citamos ainda há pouco, né, a motivação. Sim. Então, como é que eu posso fazer para ter esses componentes de inteligência emocional sempre presentes ali dentro do meu campo de visão? A gente falou um pouco da empatia, né? Que foi aquele exemplo que eu dei, né? E aí,
também o fator de relacionar-se pessoalmente, né? Você você ter um bom relacionamento interpessoal no ambiente de trabalho é você criar, né, um componente muito bom para a inteligência emocional, porque, convenhamos, você passa mais tempo trabalhando do que na sua própria casa. Eu, pelo menos, eu só chego para dormir em casa. Então, você passa muito tempo no ambiente de trabalho e imagina você não ter um bom relacionamento com um colega de trabalho, né? Com o seu chefe. Então, assim, é desgastante. Então, você ter um relacionamento interpessoal, que é um dos componentes da inteligência emocional, você consegue desenvolver muito bem, né? Aí tem a questão da empatia e um dos outros componentes que a gente também pode falar é o controle das emoções, que a gente começou a falar bem no início. Imagina você não ter controle das suas emoções. Você tem um problema no dia a dia, você chegar chorando num ambiente de trabalho. Você chega chorando no ambiente de trabalho, né? Você chega... Está entrando no ambiente de trabalho e aí a pessoa dá bom dia. Que bom dia? Para que bom dia? Então, assim, é controlar realmente tuas emoções. Quem precisa de um bom dia? Quem precisa de um bom dia? Quem quer um bom dia hoje? Eu não tenho um bom dia, eu estou acordando aqui. Então, assim, é um componente muito importante. Você ter esses controles, você ter a questão da automotivação, você ter a empatia com o outro, né? Porque, às vezes, a gente olha um colega no ambiente de trabalho que está com problema aí, você tem que ter aquele feeling, aquela conversa bem legal, de dar um ânimo na pessoa também, né? Inclusive, em cima do que você falou, dessa habilidade de relacionamento interpessoal, tem um trabalho do Dr. Howard Gardner, que ele fala sobre o relacionamento interpessoal e o intrapessoal, né? Ou seja, é importante você se relacionar com os outros, mas é importante você olhar para dentro de você mesmo e você fazer uma análise, né? Fazer uma autoanálise para saber como é que está o seu estado, porque você sabe como você está se sentindo, Sim. né? Tem muitas pessoas que você olha assim, pensa que ela está plena, tranquila, mas por dentro ela está enfrentando uma crise pessoal muito grande, né? Então, eu sei que nós precisamos desenvolver tarefas ou ferramentas para desenvolver a nossa habilidade emocional, aprimorar essa habilidade emocional, e isso geralmente tem relação com sentimentos que não foram trabalhados. Sim. Por exemplo, se você é filho de pais separados, isso geralmente causa um problema muito sério na cabecinha da criança, né? Sim. E ali nós vamos ter um adulto que vai estar desregulado no futuro, né? Então, nós precisamos estar preparados emocionalmente com isso. Agora, Aline, você concordaria comigo se eu citasse como alguns exemplos práticos para você desenvolver a inteligência emocional, aquilo que eu chamo de práticas de autocuidado, como, por exemplo, sono, nós já falamos isso aqui ainda há pouco, sono. Exercícios, Sim. né? Exercícios são importantes, você se exercita, né? Demais. Eu sei que você se exercita. Alimentação saudável. Agora, você não tem que procurar fazer isso só quando você ficar velho. Não, você tem que começar cedo, né? Você tem que começar cedo. Eu fico acompanhando alguns amigos aí através do Instagram, e tem gente que já está aí com uma certa idade e está fazendo corrida e caminhada e só falta morrer do coração, está lá tentando recuperar algo, um tempo perdido que deveria ter começado há muito tempo atrás, quando você ainda era novinho, que você pensava que não precisava disso, né? Mas você precisa desenvolver essas boas ferramentas para você poder também desenvolver da mesma forma boas conexões sociais, boas redes de apoio, né? Boa rede de apoio, que eu digo, nos seus relacionamentos, você ter amigos, você ter pessoas com quem você possa conversar e não com quem você possa teclar,
deixa o celular de lado, vai para conversar, né? Coloca o celular no modo avião lá, isso já é uma terapia. Mas que você também busque terapia de um profissional da área, assim como nós temos a Aline, que está trazendo aqui todas essas informações para nós hoje, né? Mas, Aline, com a sua permissão, eu preciso falar mais uma vez aqui de um dos nossos patrocinadores, que é a Bortoleto. A Bortoleto é uma empresa que tem perfumes internacionais, fragrâncias importadas, produtos de beleza. Vai lá no Instagram da Bortoleto, Bortoleto Oficial SLZ. Atenção que Bortoleto tem 2 T's, né? Bortoleto Oficial SLZ, aonde nasce a sua experiência olfativa. Reforce a sua identidade com um perfume marcante. Eu tenho certeza que você vai chamar a atenção. Bortoleto Oficial SLZ no Instagram, ou você liga lá no celular ou passa um zap, código 98, e o número é 985478943. Repetindo, 985478943. E se você tivesse já uma internet do futuro, você ia ver que nós estaríamos transmitindo uma fragrância aqui que você nem imagina, porque eu estou usando o Bortoleto, tá bom? E agradeço também ao Márcio e a Luciana da Lemaps, a nossa companheira aí de construção civil, grandes empreendimentos na área hospitalar, trabalham até com engenharia ferroviária, pavimentação, prestação de serviços diversos. E você fala com a Lemaps através do número 99913-3339. Repetindo, código 98, tá bom, gente? 99913-3339, e você fala com o Márcio. Mas eu sei que existem, Aline, mitos e verdades sobre saúde mental, né? E eu pergunto, como a falta de inteligência emocional pode afetar essa saúde mental? Eu sei que nós já tocamos nesse ponto ali anteriormente, mas o que eu quero destacar é a necessidade das pessoas procurarem auxílio, procurarem ajuda profissional, né? Porque, como conversamos antes, muita gente não sabe nem que tem problemas, só sabe que existem alguns problemas. Sim. Que elas não sabem do que se trata. E daí a necessidade de você procurar auxílio profissional, né? Então, quais os impactos negativos que essa falta de procura de uma assistência profissional, essa baixa inteligência emocional, vai afetar na saúde mental do indivíduo, né? Eu vou lhe dar um exemplo de vida minha. Eu gosto de exemplos. Você citou um exemplo ainda agora e agora você vai dar outro exemplo. Eu gosto de trabalhar com exemplos. Eu vou lhe dar um exemplo de vida, né? Nessa questão de mitos, né? De estigmas aí relacionados à saúde mental. Quando eu terminei a faculdade de Direito, um professor, já no último período, já olhou para mim e falou assim: estou muito preocupado com você. Aí eu, nossa, por quê, professor? Isso não era uma nova espécie de cantada, não? Pula. Ok. Então, vamos assim, deixar baixo, gente. Estou muito preocupado com você. Aí eu fiquei, né? O que foi, professor, e tal? Aí ele falou assim, não, porque agora você vai terminar a faculdade. E eu sei que tua mente é muito... gosta de... trabalha muito rápido. Aí ele ficou, você não vai ter mais esse horário da faculdade, né? Porque eu já saía de dois horários de emprego, dois locais diferentes de trabalho. E já ia direto para a faculdade estudar. Então, eu saía por volta de 10h30, e eu moro em outro município, então é 1 hora, né, para chegar. Aí ele ficou, essa rotina de faculdade, daqui a uns meses você não vai ter, né? E na minha graduação, o senhor acompanhou algumas coisas que a gente, né, conversa. Eu acabei perdendo na minha graduação em pouco
intervalo de tempo, a minha mãe, né, muito nova, e o meu esposo, né? Ela vinha batalhando contra um câncer, né? E o meu esposo, depois de um ano, foi em períodos diferentes. Minha mãe estava no 8º período de direito, meu esposo, e depois meu esposo já estava no 9º para o 10º período. Foi com Covid, né? Complicações de Covid, 42 anos. Então, assim, ele acompanhou muita coisa, esse professor, e falou, agora vai acabar aquele horário de faculdade, e o que você vai fazer? Eu falei assim, mãe, vou emendar um mestrado. Aí ele olhou, não, você não vai me emendar um mestrado. Aí eu disse, vou, professor, vou emendar um mestrado, concurso, tem um monte de coisa para fazer. Eu não estou falando disso, Aline, né? Você tem que conversar e buscar profissionais da área, tipo terapeutas, psicólogos. Eu sei que está terapeuta, mas que você busque terapias, né, com pessoas, ajuda com pessoas, porque essa faculdade vai acabar e você vai precisar de ajuda. Eu, sendo da área, não quis aceitar, né? E o tempo foi para, eu vou conversar dos meus problemas. Eu adoro escutar. Eu sei como é que é isso, eu sei como é que é. Mas aí eu vou escutar os problemas, entendeu? Então, assim, eu precisei realmente trabalhar isso quando a faculdade acabou para poder desenvolver, né, habilidades que eu pudesse seguir minha vida. Porque não é fácil você passar por perdas irreparáveis, né? E você conseguir chegar no seu ambiente de trabalho, sentar, ligar seu computador, realizar todas as tarefas, se a sua mente não tiver boa, né? Minha chefa falou assim, ela olhou para mim e falou assim, eu nunca conheci uma pessoa com uma saúde mental tão boa quanto a sua. Porque outras pessoas tinham ido para outros caminhos. Você não, você desenvolveu uma habilidade para continuar a viver, trabalhar e realizar todas as suas tarefas, comparado a outras pessoas que poderiam fazer outras coisas, né? Sabe, Aline, isso que o seu professor chamou a sua atenção é muito válido, porque eu vou dar um exemplo para você o meu exemplo pessoal como coach. Uhum. Quando nós concluímos os nossos cursos, porque não é só um, são vários. Sim. Né? E inclusive, eu fiz o formação em coach inicialmente, depois fiz vários outros, como Coaching Business, Coach Life e também o Master Coach. Mas uma recomendação que nós temos é de você fazer pelo menos 1 ou 2 processos de coaching durante um ano. Por quê? Você às vezes entra numa roda viva tão grande que você pensa, eu tenho que cuidar disso, daquilo outro, e você acaba esquecendo de você mesmo, né? Então, você citou aí 2 exemplos que, meu Deus do céu, primeiro você perdeu a sua mãe, que é uma perda irreparável, depois perdeu o seu marido num espaço tão curto de tempo, né? E estava trabalhando em 2 lugares e fazendo faculdade de Direito à noite. Meu Deus do céu, você é uma vencedora. É verdade. Né? E muitas vezes a impulsividade, ela não é uma boa aliada na maioria das situações. Porque, às vezes, nós somos levados por esse impulso emocional de querer realizar, querer cumprir. Não, eu tenho que fazer, mas você tem que cuidar, né? Tem que parar um pouco, Ainda bem que você tinha a formação terapêutica que te ajudou nisso, em controlar esse momento, mas você precisa realmente desenvolver um alto nível de inteligência emocional para guardar a sua saúde mental, para você ter aquele autocontrole, a motivação para concluir o curso, a empatia e também guardar as habilidades sociais e não se trancafiar numa redoma de ostra, né? Você e como você conseguiu? Você acaba criando escapes, né?
Porque foi difícil, muito difícil. Então, Você falou numa coisa importante, escapes. Guarda isso aí, gente, escapes. você acaba A gente já criando fala escapes, sobre isso. né? E eu criei meus escapes, né? Tive que criar meus escapes, porque foi muito complicado. Então, assim, você perder duas pessoas assim, você tá perto de semana de provas, a gente sabe que direito é uma dedicação assim, meu Deus do céu. Né? Eu sei o que é isso. O senhor muito bem Para quem não sabe. sabe, eu também sou advogado, tá? Então, a dedicação, as coisas no direito, elas mudam muito rápido. Então, você tem que estar todo o tempo estudando, né? E manter aquele equilíbrio de você não estar legal, a parte de sentimento, de emoção, para algo que você quer, um objetivo muito grande, você tem que criar escapes. Né? Essa questão quando meu esposo faleceu, eu estava bem gordinha, muito acima do peso. Né? Hoje eu estou bem legalzinha. Mas eu estava muito acima do meu peso, né? Porque se eu estudava, tinha uma correria muito, não me importava com muita uma parte da minha saúde. E estava em estudo em primeiro lugar, mas eu estava bem gordinha. E aí, quando ele faleceu, eu resolvi criar escapes. Um deles, eu tive dificuldade em dormir. Muita dificuldade em dormir. Você está casado vários anos com uma pessoa, né? Eu tive muita dificuldade em dormir, logo que ele faleceu. E aí eu disse, não, eu tenho que começar uma atividade física para chegar muito cansada em casa e conseguir dormir. Aí eu disse, pronto, é um escape. Vou começar a sair da faculdade, começo a academia, chego em casa muito cansada e vou conseguir dormir. E funcionou? Aí, funcionou muito bem. Os primeiros meses eu comecei a dormir muito bem e diminuí muito o peso, né? Aí a autoestima, né? A pessoa vai... Então, foi um escape. Essa é uma história inspiradora de superação. Obrigado por você compartilhar isso conosco aqui e abrir isso para o mundo, né? Sim, Porque sim. tem muita gente escutando isso aqui agora e talvez você que esteja aí assistindo esse episódio esteja passando por uma situação semelhante, né? É muito difícil realmente alguém perder um pai ou uma mãe, logo em seguida perder o marido ou a esposa ou um filho. E a Aline passou por tudo isso em meio a uma luta, uma conquista que era a superação de chegar à conclusão do seu curso de Direito. E eu quero te agradecer, Aline, por compartilhar isso aqui conosco, porque ela achou um escape. Foi a academia, ela uniu o útil ao agradável, ela usou a inteligência emocional e, através da inteligência emocional, ela alcançou a saúde mental que ela precisava estabelecer naquele momento. Sim. Agora, por que eu chamei a atenção de escapes? Porque muitas pessoas acham escapes errados. Escapes prejudiciais, que muitas vezes podem ser as drogas, né? Alguma espécie de vício, como bebida, e por aí essas pessoas podem se perder, né? Sim. Mas, Aline, o tempo passa rápido, você percebeu? Eu acho que a gente vai ter que marcar uma segunda rodada, um segundo episódio para a gente conversar aqui novamente, né? E ouvir mais feedbacks vindo de você, porque você tem muito a nos acrescentar, muito a nos trazer aqui, né? E eu preciso mostrar para todo esse pessoal que está nos ouvindo e nos vendo hoje como a inteligência emocional pode te ajudar a cuidar da sua saúde, né? Então, o meu conselho para você é que você procure a ajuda profissional de um terapeuta, de um psicólogo, de um médico, né? Ou de um coach. Estamos aqui quando você quiser conversar conosco. Vai lá no meu Instagram pessoal, josuematos.1, Josué Matos tudo junto, né? E eu quero te mostrar como você obter o seu autocontrole, a sua motivação, a sua empatia e as suas habilidades sociais para que você possa ter uma vida melhor, né?
E a Aline hoje aqui trouxe exemplos de vida para nós, exemplos pessoais dela que foram, assim, a famosa dica de $1 milhão que eu costumo dizer, né? Então, olha, fica ligado porque nós vamos ter outros episódios como esse e eu quero, Aline, perguntar para você ainda, antes da gente terminar, o seguinte: como exatamente uma pessoa que está enfrentando problemas hoje na sua área de saúde mental, ela poderia descobrir ferramentas ou se existem recursos online que poderiam auxiliar o desenvolvimento da inteligência emocional? Como a tecnologia, se existe, pode contribuir para esse desenvolvimento da inteligência emocional? A gente tem ferramentas, né? Tem alguns aplicativos que eu ando pesquisando, eu não estou lembrado do nome agora, mas assim, tem aplicativos de meditação, né? São muito bons. Mindfulness. Exato. Nós fazemos isso no coaching. Então, tem uns aplicativos muito bons de meditação, livros muito interessantes. Esse do Daniel Goleman, ele é muito bom, né? Eu acho que se todo mundo tiver a oportunidade de ler O Poder da Ação também do Paulo Vieira, são muito bons. Então, assim, são ferramentas, né? Poder da Autorresponsabilidade, outro livro também muito bom, tá? É pequenino, você pode devorar ele assim num dia, sim, é muito bom. E tem exercícios para você fazer também. Então, esses aplicativos de autoajuda, de meditação, são muito bons para poder ter uma inteligência emocional e desenvolver habilidades muito, muito boas, né? A gente também falou de escapes, mas a gente também entra nessa questão da inteligência emocional, a questão de hobbies, né? De coisas que tu gosta de fazer, né? Então, é uma habilidade emocional muito grande. Desenvolver inteligência emocional muito grande. Você criar coisas, esporte, hobbies que você gosta. Eu gosto de carros antigos, né? Então, eu disse para vocês, né, que ela tinha... Nós íamos falar sobre isso. Lembra que ela falou que tem um paciente que ele conhece tudo sobre carros? E ele conversa muito com ela. É porque ela também entende muito de carros, né? Conta pra gente aí esse hobby que você desenvolve, esse amor que você tem por carros, que eu acho fantástico. É antigo mobilismo, né? Aqui no Maranhão. Tem antigo mobilismo, olha só, olha a terminologia. Antigo mobilismo. Aqui no Maranhão a gente tem vários associações, né? Aqui eu participo, aqui no Maranhão, a AMAVA, né? Que é a Associação Maranhense de Antigo Mobilismo. Então, assim, cara, tem carros incríveis, incríveis. Antes do meu esposo falecer, ele comprou um Tempra. Ele gostava muito de carros antigos, eu peguei esse hábito dele, né? Então, ele comprou esse carro em agosto e faleceu em novembro. 2 meses só. Então, não vou me desfazer desse carro, né? Então, ele está sendo restaurado de uma forma que a minha amiga diz assim: você gastou uma fortuna nesse carro. Tu podia estar viajando, podia ter comprado outro carro novo. Eu, não, mas vai ser esse carro. Então, assim, eu participo desse clube aqui no Maranhão, da Amava. Inclusive, vai ter até dia 2 de março um encontro lá aqui na Lagoa da Jance, né, de vários carros antigos, carros assim excepcionais, que você dá vontade de comprar um carro antigo. Olha, nós estamos falando de São Luís, tá, gente? São Luís aqui no Maranhão. Então, se você está aí em outra cidade, outro estado, acompanhando a gente, porque nós temos tido até pessoas nos Estados Unidos e Portugal acompanhando, né? Então, aqui em São Luís, Lagoa da Jance, é um local muito aprazível, muito bonito, e vai ter esse encontro lá, dia 12 de março. Dia 2 de março. É um sábado. Isso.
Ok. Que horas? Às 5 horas. Às 17 horas. Isso. Aí, se você olhar todos, assim, carros que você... Você fica apaixonado, né? Apaixonado. Eu também tenho uma paixãozinha aí nesse ponto aí por carros antigos. Eu gosto muito. O meu é um Tempra. Aham. É um Tempra. Eu já tive um Tempra. Excelente carro. Sim. Né? Muito bom. O meu era um Tempra azul marinho, se eu não estou enganado. É azul marinho. O meu é o preto. Preto. É. Eita, tá certo. Tá brigando aí pela a placa preta dele, né? Uhum. De que a MAV, ela tem um protocolo, né, que avalia seu carro, muita originalidade, você consegue manter a originalidade do carro, isso é pontuado, né? Eles avaliam e aí você consegue adquirir a placa preta. A placa preta é só colecionador que Então, tem. placa preta são para colecionadores. Isso, para Que colecionadores. ótimo. Olha só, gente, infelizmente o nosso tempo acabou. Não adianta você ficar mandando mais perguntas aqui, porque não dá mais para a gente aprofundar hoje, mas eu quero só recapitular aqui para vocês os pontos que nós tratamos aqui hoje. A produção colocou aqui para mim, né? A importância de você entender o que é saúde mental. Outra, quais os fatores que afetam a saúde mental? Você descobrir e reconhecer os principais componentes da inteligência emocional que você tem. Como a inteligência emocional pode ser desenvolvida e aprimorada. O papel da inteligência emocional no ambiente de trabalho e nas relações pessoais. E como a sociedade pode promover a inteligência emocional e cuidar, assim, da sua saúde mental. E quando você falou de mindfulness, eu, nas minhas sessões de coach, eu sempre começo com uma sessão de mindfulness, ou seja, daquela introspecção, aquela reflexão que você precisa fazer para você se encontrar e, a partir dali, a gente prosseguir. Então, não esqueça, use o seu autocontrole, a sua motivação, a sua empatia e as suas habilidades pessoais e, com certeza, assim, você vai construir um futuro melhor. Aline, se as pessoas quiserem entrar em contato com você, eu acho que elas querem ser seus amigos lá no Instagram. Você tem Instagram? Você pode divulgar? Tem Instagram. Fala para nós aí. Aline_Mouta. Somente isso, né? Mouta. Não é Moura, tá, não, gente? Mouta. Moura é bateria. Nós estamos falando de carro, mas não é bateria. É Mouta. Aline Mouta, exato. Tá bom? Lá no Instagram. Vai lá. E nós vamos colocar também aqui no nosso podcast. Vai ter aí o contato da doutora Aline, se você quiser conversar com ela. E eu só tenho a agradecer mais uma vez aí aos nossos patrocinadores. A Lemaps Engenharia, a Alfa Terme e a Bortoleto. Falando em Bortoleto, produção, me vê aí, a Bortoleto mandou um presente aqui para a doutora Aline. A produção vai me trazer aqui um presente para repassar aí para você. E enquanto isso, eu quero convidar você a estar ligado. Se você ainda não segue o canal do Topcast Brasil, segue aí, tá bom? Tanto no YouTube quanto no Instagram. Vai lá, segue a gente, porque nós temos alguns episódios que vão sair inéditos ainda, que são excelentes. Você não pode perder. E, Aline, um presente da Bortoleto para você. Com certeza, obrigada. Amanhã o dia vai ser mais florido. Você vai estar muito com um legal. perfume de primeira. Então, você pode agradecer a Bortoleto por isso. É um presente deles para você. Muito bom, né? Eu não conhecia, ainda não conhecia, mas... Se eu fosse você, eu já abria agora, já passava aqui, já vai muito melhorar bom. o ambiente. Mas, ó, gente, é isso aí. Então, segue lá a Aline_Mouta no Instagram. O meu é josuematos.1. E seguem também a gente aí no canal do YouTube Topcast e no Instagram Topcast_Brasil, tá bom? Gente, foi muito bom estar com vocês. Um forte abraço, que você possa trabalhar a sua inteligência emocional
e você possa desenvolver uma rede de amizade tão grande ao seu redor que as pessoas olhem para você e digam como é bom a gente estar do lado de pessoas como a Aline, como o Josué, vem fazer parte do nosso círculo de amizade, tá bom? E não esquece aí, para o mês nós vamos estar aí com essas lives que você pode participar do Poder da Ação. Se inscreve que nós vamos passar a plataforma, é free, de graça, tá bom? Para você participar conosco. Obrigado mais uma vez, muito boa noite para você e até a semana que vem. Tchau, tchau, pessoal. Forte abraço.